O artigo 260 do Código Penal trata do perigo de desastre ferroviário, que é um crime de perigo comum, pois a conduta do agente precisa trazer perigo a um número indeterminado de pessoas, ferindo a incolumidade pública. Tem como núcleo do tipo os termos impedir e perturbar. Impedir aqui tem o significado de impossibilitar, interromper, obstruir ou obstacular. Já o termo perturbar nos traz que não importará na interrupção do serviço, mas sim a sua prática de forma anormal, alterada, atrapalhada ou dificultada pela conduta do agente. Para esclarecer a expressão estrada de ferro, diz respeito a qualquer via de comunicação em que circulem veículos de tração mecânica em trilhos ou por meio de cabo aéreo. Observando o primeiro inciso do artigo 260, aqui o agente, por meio de demolição, subversão ou estrago, total ou parcial, destrói linha férrea, material rodante, material de tração, obras de arte, que são túneis, pontes, viadutos, entre outros, ou obra de instalação, que são cabines, chaves de desvio, aparelhos de sinalizações e semelhantes. Já no inciso segundo, o agente coloca objetos na linha férrea, como por exemplo pedras, troncos de árvore, animais, entre outros, para impedir ou perturbar dessa forma o serviço de estrada de ferro. No inciso terceiro, o falso aviso é a notícia que, não sendo verdadeira, altera o regimento do serviço, fazendo com que haja uma interrupção ou perturbação e gerando um grande perigo de acidente. Da mesma maneira, cria situação de risco à incolumidade pública o sujeito que interrompe ou embaraça o funcionamento de telégrafo, telefone ou radiotelegrafia, dificultando ou não autorizando as comunicações necessárias. No inciso 4º, a conduta do agente aqui pode ocorrer de várias formas, desde que tenha o objetivo de causar desastre. Mas vem a questão, o que é desastre? Para Antolicei, para que se possa falar de desastre ferroviário, é necessário que o acontecimento seja extraordinário a ponto de causar comoção pública. Já para Magalhães Noronha, este ocorrerá sempre que for exposta a perigo a incolumidade de pessoas ou coisas, apresentando certo vulto, o fato revelando-se de modo grave e externo. Por certo, o perigo produzido pelo agente deve ser doloso, porém, pode haver desastre culposo. Aqui ocorre se o agente da causa a efetivo desastre não observando o cuidado objetivo necessário. Entende-se por ferrovia como, também chamada de via férrea, caminho de ferro ou estrada de ferro, um sistema de transporte baseado em trens, comboio, correndo sob trilhos, carris, previamente dispostos. Como é dito no caput do artigo, é indispensável que a embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ancorada ou em pouso, em viagem ou em voo, destine-se ao transporte coletivo ou público. Como exemplo, provocar o ábaro ou aumento ou colisão de embarcações ou aeronaves, investimento de umas ou outras contra resistências passivas, fazer brechas em embarcações, ensejando a invasão de água. Nesse parágrafo, o sinistro há de ser produzido unicamente a título de culpa. Conceituando, sinistro é o desastre ou acidente de grandes proporções envolvendo pessoas ou coisas no âmbito do transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Naufrágio é a perda total ou parcial de uma embarcação por motivo de encalhe, colisão em outro transporte marítimo ou em iceberg ou acidente diverso. Submersão é o afundamento total ou parcial da embarcação. Encalhe é ficar em lugar seco, impedindo-se a flutuação, mas sem submersão. A exemplo do que se verifica quando a quilha da embarcação se prende a um banco de areia ou outro obstáculo. Queda da aeronave é o ato ou efeito de cair, projetando-se contra a terra ou sobre águas. Já a destruição é a demolição ou aniquilação total ou parcial da embarcação ou aeronave. No parágrafo 2º, aplica-se também a pena de multa se o agente pratica o crime com o intuito de obter vantagem econômica, para si ou para outro. Já no terceiro, no caso de culpa, se ocorre o sinistro. Somente se admite a modalidade culposa se o crime de sinistro for em transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Com efeito, não há espaço para culpa no âmbito do delito de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo. Depois do artigo 260 ser abordado por meus colegas, quanto a seus incisos e parágrafos, vou abordar sua classificação. Primeiro de tudo aqui, vou deixar bem claro
que trata-se de um crime em que o bem jurídico tutelado é incolumidade pública, trazendo perigo à pessoa ou à coisa. Em seguida, no que tange a seus sujeitos, temos no sujeito ativo um crime comum, onde qualquer um pode cometer esse delito. Já no passivo, não possui uma vítima determinada. Então, leva a perigo a coletividade, à sociedade, tendo em si um crime vago. Já na sua consumação, classifica como um crime instantâneo. O que é isso? Não significa que ele vai ocorrer rapidamente, mas que, reunidos os elementos, já ocorre a consumação. Logo, trazendo para o artigo, a situação de perigo já basta. Não precisa ocorrer o desastre. Admite a tentativa. Trata-se de um crime de ação penal pública incondicionada. E quanto ao elemento subjetivo, é o dolo, mas tem como possibilidade de culpa, como previsto no parágrafo 2º do seu artigo. Bom, fazendo um breve resumo acerca do artigo 261, né, que se trata do crime de atentado contra a segurança de transporte marítimo e fluvial ou aéreo, eu irei abordar um pouco sobre a classificação doutrinária deste delito. Bom, quanto aos sujeitos, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo deste delito. Portanto, trata-se de um crime comum. E o sujeito passivo, neste caso, seria a sociedade, principalmente em caso de sinistro. Quanto à consumação, se trata de um crime instantâneo. Ele se consuma quando o agente, após praticar qualquer dos comportamentos previstos no artigo 261, coloca em perigo a incolumidade pública, que se trata do bem tutelado neste crime. Ou seja, é consumado quando o comportamento coloca em risco a vida, a integridade física ou o patrimônio de um número indeterminado de pessoas. O objeto material seria a embarcação ou aeronave contra a qual é dirigida a conduta do agente. O dolo é o elemento subjetivo, existindo a possibilidade de culpa, desde que ocorra o sinistro. E, por fim, se trata de um crime de ação pública incondicionada, ou seja, não depende de prévia manifestação de qualquer pessoa para ser iniciada.